Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 10 de abril de 2017 e você vai ver agora as notícias que serão destaque na segunda edição do seu informativo Sentinela Notícias. Nas notícias regionais, tradicional na cidade, Colégio Militar de Manaus completa 45 anos. Governador eleito do Rotary Club visita rotarianos de Óbidos. Na primeira sessão da semana, vereadores apresentam demandas da comunidade. Conselho Tutelar recebe denúncia de tortura de criança de 1 ano e 8 meses. Pai, mãe e avó foram presos neste final de semana no bairro de Santa Terezinha. Nas informações policiais, você vai ver as principais ocorrências registradas no final de semana. Portanto, essas informações da cidade e da região você confere agora na segunda edição do seu informativo Sentinela Notícias, que já está começando. Olá, boa noite a você, telespectador que nos assiste aqui pela Sentinela TV Canal 7. Obrigada pela sua audiência e também pela sua companhia. Aqui você fica sabendo dos principais fatos que acontecem aqui na cidade de Óbidos e também na nossa região. E para começar a segunda edição do Sentinela Notícias de hoje, nós vamos iniciar falando então das notícias regionais. O Colégio Militar de Manaus completa hoje 45 anos de criação. Uma história carregada de orgulho, tanto para quem estuda ou quem já estudou na instituição. Veja a trajetória. O Colégio Militar de Manaus foi criado em 2 de agosto de 1971 por meio de um decreto presidencial. Em 7 de abril do ano seguinte, começou oficialmente as atividades no prédio construído originalmente para ser um quartel de artilharia. O primeiro comandante do Colégio Militar de Manaus foi o Coronel Jorge Teixeira de Oliveira. É um marco porque se insere em todo aquele esforço de ocupação da Amazônia, né, a Zona Franca de Manaus, você poder possibilitar aos filhos dos militares um conforto e também uma infraestrutura educacional que não existia até então. Antes, apenas filhos de militares podiam estudar na instituição. Hoje, os filhos de civis podem participar de um concurso aberto todos os anos. O que também mudou ao longo dos anos foi a inserção das mulheres dentro dos colégios militares. Antigamente, apenas meninos podiam estudar aqui, e isso só mudou em 1989. E elas têm se destacado mais a cada ano. A Eduarda tem 17 anos e está no 3º ano do ensino médio. Ela é a comandante do batalhão escolar, porque obteve as maiores notas entre os colegas de série. Nunca, só estudar o que o professor dá no colégio, pegar e procurar revisar em casa, fazer mais exercícios. Está sempre fazendo um trabalho contínuo para poder você aprender o que está sendo ensinado, não apenas decorar. Ensino de qualidade aliado à disciplina e regime militar. O ensino aqui dentro é muito diferente de todas as outras escolas. Ele é... Só quem entra aqui sabe. É uma coisa muito... É muito diferente. Você só sabe quando você entra. A professora Maritza Mota dá aula de inglês e está no Colégio Militar há 23 anos. Ela se orgulha ao falar do ensino oferecido aos alunos. Os alunos saem daqui lendo, falando, escrevendo a língua inglesa fluentemente. Com certeza que isso é um trabalho em conjunto. Não é meu, é nosso. São 45 anos de tradição, disciplina e ensino no coração da Amazônia. Ao longo de sua trajetória, o colégio teve a oportunidade de participar de diversos eventos, tanto no âmbito nacional como internacional. E um aspecto importante a ser frisado é que, por ocasião desses eventos, nós fazemos questão de destacar sempre e projetar positivamente a nossa querida cidade de Manaus e o exuberante estado do Amazonas que nós bem sempre representamos.
E falando das notícias locais, neste final de semana, o governador eleito do Rotary Club Internacional, Distrito 4720, esteve visitando os rotarianos de Óbidos. Rafael Bolhosa falou sobre a luta da instituição para a erradicação da poliomielite no mundo e conversou com os obidenses para conhecerem e se associarem ao clube local. Vamos ver. A visita aconteceu neste fim de semana. Rafael Bolhosa, governador eleito do Distrito 4720, que inclui os estados do Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas e Pará, participou de uma roda de conversa com os membros do Rotary Clube de Óbidos Centenário. Atualmente, o clube local possui 17 membros e um dos objetivos da vinda do governador foi no sentido de fortalecer o quadro associativo da instituição. O objetivo da minha vinda aqui foi atender um convite, dos companheiros do Rotary Clube de Óbidos Centenário, no sentido de a gente compartilhar mais informação. Dentro do Rotary nós temos diversas atividades que são desenvolvidas, tem uma forma de trabalho, um modo de operar, e a ideia é sempre contribuir para fortalecer o quadro associativo do clube daqui, e estimular a gente a fazer cada vez melhores trabalhos em prol da comunidade. O Rotary é dividido por distritos que possuem determinado número de clubes, que se reúnem anualmente numa conferência para apresentar os resultados de todos os projetos humanitários que os clubes realizam. É formado por um conjunto de líderes que planejam ações a favor da humanidade. Trabalha com metas, sendo a principal delas a erradicação da poliomielite no mundo. O Rotary, dentre essas ações da questão da saúde, nós vemos desde a década de 80 trabalhando, por meio de um compromisso que a gente realmente assumiu de acabar com a poliomielite no mundo. Então, na década de 80, quando o Rotary abraçou essa causa, o mundo tinha em torno de 500 mil crianças por ano, que ficavam ou com algum nível de deficiência ou que vinham realmente a óbito. No ano passado, em 2016, nós só tivemos 26 casos de poliomielite no mundo. Então, nós saímos de 500 mil para 26 casos. Nesse ano, até agora no final de março, que o primeiro semestre é quando acontece a maior parte dos casos de poliomielite, nós só temos até agora 4 casos registrados no mundo. E antigamente, na década de 80, nós tínhamos mais de 200 países com poliomielite, e agora em 2016 nós tivemos só 3 países com casos de poliomielite. Então a gente está realmente quase alcançando esse objetivo. Há muitos anos o Rotary vem trabalhando, arrecadando recursos para a compra da vacina contra a poliomielite, doença que já teve muitos focos no mundo todo. Hoje, o Rotary já pagou a vacina para diversos países, estando a doença erradicada quase no mundo todo, inclusive no Brasil, onde o último caso foi registrado há 21 anos. O Rotary é a única entidade que tem assento, voz e voto na Organização das Nações Unidas, a ONU. Recebeu a visita do governador assistente do Rotary Club do Distrito 4720, aqui no Pará, além do Pará, Amazonas e tantos outros estados que compõem o nosso distrito. Então, para nós é importante, até para que nós possamos, então, encaminhar algumas situações, debater algumas situações envolvendo o nosso clube e, certamente, repassar ao nosso governador aquilo que o Rotary, na medida do possível, vem tentando compartilhar com a comunidade obidense. Eu queria só convidar a comunidade daqui de Óbidos para procurar se integrar ao Rotary, de procurar ter o Rotary como um parceiro, de alguém que realmente quer contribuir para que a gente faça realmente o Rotary e a sua cidade um lugar melhor, e que procurem os rotarianos para ver se de repente você também não pode vir fazer parte de ser um associado do Rotary Clube de Óbidos Centenário. E no próximo bloco você vai acompanhar aqui no seu informativo Sentinela Notícias. Na primeira sessão da semana, vereadores apresentam demanda da comunidade. Veja os destaques. Conselho Tutelar recebe denúncia de tortura de criança de 1 ano e 8 meses. Padrasto, mãe e avó foram presos neste final de semana no bairro de Santa Terezinha. E nas informações policiais, você vai ver as principais ocorrências registradas no final de semana. Essas informações você confere logo após os comerciais. Nós voltamos já.
E nós estamos de volta, como eu falei, com o seu informativo Sentinela Notícias desta segunda-feira, 10 de abril. E vamos agora falar das notícias do Legislativo Municipal. Os 13 vereadores compareceram hoje para a primeira sessão da semana, onde várias pautas foram apresentadas e discutidas pelos vereadores. Vamos ver os destaques da sessão desta segunda-feira. Na manhã desta segunda-feira, aconteceu no plenário Dr. Emanuel Simões Rodrigues a primeira sessão da semana do Legislativo Municipal. Todos os parlamentares compareceram. A reunião iniciou por volta de 9h30. O vereador Bico de Pato obteve a resposta de um requerimento encaminhado à Superintendência Regional do INCRA, onde o parlamentar solicitava informações sobre a área do projeto de assentamento Cruzeirão, e ainda um técnico para proceder à demarcação do referido projeto. De acordo com o vereador, essa resposta é fundamental para que o município tenha a real dimensão de seu território e evite que seus limites sejam invadidos por extremantes. O povo de lá me procurou e me pediu para me fazer esse requerimento, pedindo essa divisa realmente para quem pertencia, aonde terminava, onde começava, né? A área de Óbidos, Alenquer e Curuá, e o INCRA aqui me mandou uma resposta com mapa, acompanhado de um mapa, e hoje, graças a Deus, está nas minhas mãos, né? Há uma certa invasão já no nosso território, e a importância de a gente manter esse patrimônio, que é patrimônio obidense, é muito grande, até porque o nosso município de Óbidos é a única cidade aqui do oeste do Pará que tem uma fronteira internacional. Acho que não é todo mundo que sabe disso, então a importância é muito grande, e o mapa aqui ele informa aonde vai esse nosso território, é de suma importância. A gente está fazendo o povo do nosso município conhecer realmente o nosso território obidense. Isamarque Soares fez menção hoje em sua fala e apresentou demandas sobre a situação das agências bancárias no município. O parlamentar cobrou maior interesse das agências em prestar um serviço de qualidade para seus clientes. E hoje eu apresentei 3 requerimentos, inclusive um direcionado somente à agência do Bradesco, para que verifique a possibilidade de dar uma comodidade à população, aos seus clientes. Haja visto que o povo vai para lá, fica nas calçadas de um lado e de outro, com risco de ter algum tipo de acidente ali, e a agência do Bradesco não está tendo a mínima vontade de ajudar os seus clientes. Então eu pedi que fosse aumentado o espaço para que os clientes ficassem dentro da agência esperando o funcionamento para o atendimento lá nos caixas eletrônicos, uma vez que não tem atendimento ao público lá dentro, por exemplo, aos caixas. Então que fosse aumentado a área de atendimento aos clientes no caixa eletrônico. Outro requerimento que eu apresentei foi para todas as agências bancárias, uma vez que nenhuma agência bancária atende a lei, que é de 15 minutos por pessoas, e eu solicitei que todas as agências bancárias deste município fosse colocado bebedouro nas referidas agências. Haja visto que as pessoas levam mais de 2 horas e não tem sequer um bebedouro para tomar uma água nas agências bancárias desse município. E eu pedi que fosse solicitado esses bebedouros às agências bancárias desse município, e eu pedi que fosse dado conhecimento ao Ministério Público, para que o povo fosse tratado com mais dignidade e com respeito. O vereador Chico Barbado apresentou uma preocupação aos pares. Após a limpeza realizada na área do Forte Pauxis, está ocorrendo o deslizamento de terra, o que está ameaçando as residências e casas comerciais na orla da cidade. Eu estive lá ontem no local com o proprietário lá, com o seu Cláudio Almanin, e estive olhando aquela situação lá. Aquilo aí eu entrei em contato hoje com o meio ambiente, com a secretaria. O que o secretário me passou, que pediram uma autorização lá para fazer uma poldagem nas árvores. Só que não fizeram uma poldagem, eles roçaram, derrubaram todas as árvores que tinha lá na barreira, naquela parte lá, que é uma área de preservação permanente, eu tenho a certeza disso. Então eles fizeram essa derruba lá e agora apareceu as consequências. Caiu, deslizou um montante de areia lá, inclusive derrubou umas colunas, umas paredes lá do seu Cláudio Amanim. E eu acho que alguém tem que ser responsabilizado por isso. Que vai dar prejuízo, vai causar mais prejuízo. Se não parar de chover,
continuar chovendo em abundância, vai dar prejuízo grande lá na Confecção Ceará, vai dar lá para o pessoal do seu Cláudio, aqueles comércios, tudo que tem em torno ali da orla da cidade, da frente da cidade, vai dar um prejuízo grande para eles lá que tem os seus comércios, tem sua residência no local lá. E eu acho que o meio ambiente do município tem que tomar uma providência maior. Se colocaram uma lona lá, mas acho que aquilo não é suficiente, que tem outras partes que foi derrubado, que provavelmente irá deslizar a terra também. O presidente da Câmara voltou a reclamar da falta de comparecimento de secretários municipais quando são convidados a prestar informações na tribuna do Legislativo Municipal. E é sobre aquela velha história do raio-x, é aquela velha história do laboratório, é a história da estratégia da saúde. E são informações precisas para nós aqui, até para que nós possamos também ajudar a Secretaria de Saúde, ajudar o prefeito municipal, mas parece que eles não gostam de vir dar esclarecimento. Eles se negam a vir e ficam mandando respostas vazias e não aparecem. Então chega num ponto, e vai chegar esse ponto, porque não é a primeira vez que acontece isso, já tem mais de 30 dias que eu convidei a secretária, foi aprovada aqui pelos vereadores que querem conversar com a secretária, querem uma audiência aqui na Câmara com a secretária, mas não vem. Eu não quero chegar ao ponto de ir ao Ministério Público, porque acredito que as coisas possam se resolver na conversa, na boa política, mas nós precisamos que ela venha. Inclusive estou convocando hoje pela televisão, porque através de ofício parece que ela não gosta de atender. E que os secretários procurem ver a lei orgânica do município, porque lá tem, e vou mandar uma cópia da lei orgânica para cada secretário. E já vai grifado lá aquela parte que fala os deveres do secretário. E mudando de assunto, vamos agora falar de um caso que chamou a atenção do Conselho Tutelar. Uma criança de 1 ano e 8 meses estava sendo torturada pelo padrasto, a mãe e a avó materna. O trio foi preso pela polícia. Veja o caso. Na última quinta-feira, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia anônima de que uma criança de 1 ano e 8 meses estaria sendo torturada pelo padrasto, mãe e avó materna no bairro de Santa Terezinha. Segundo os conselheiros, o denunciante não aguentava mais ver e ouvir o sofrimento da criança e encaminhou vídeos e áudios para o conselho, que acionou a polícia e a juíza. O caso chamou a atenção dos órgãos por ser o primeiro no município, além de ser cometido pela própria família. Hoje pela manhã, a nossa equipe conversou com os conselheiros tutelares que relataram detalhes do caso. Na verdade, Ana Paula, nós recebemos uma denúncia por pessoa não identificada, né? Primeiramente, ela ligou comunicando o conselho sobre os fatos ocorridos na residência. E, posteriormente, a conselheira de plantão acionou para que ela pudesse estar aqui para a gente registrar os fatos e encaminhar para as autoridades competentes, né? Então, assim, foi algo que nos trouxe assim, uma revolta muito grande, né? Porque, como você falou, um caso atípico aqui na nossa cidade. Nós já estamos acostumados, podemos dizer assim, receber denúncias de maus tratos, abandono de incapaz, de mães que abandonam o lar, mas, assim, casos de tortura envolvendo uma criança de 1 ano e 8 meses, né? Foi assim muito chocante para nós. Então nós ouvimos a depoente, ela colocou todas as situações, com todos os detalhes, né? Com áudios inclusive, né? Onde se ouvia os gritos da criança. E isso assim trouxe uma indignação muito grande para a gente como ser humano e como conselheiros, né? Que zelamos por direitos de crianças e adolescentes. E assim, a gente lamenta muito porque, infelizmente, quem deveria proteger as crianças são os primeiros a violarem seus direitos, né? Na verdade, quem está envolvido nos fatos era o padrasto, que era o agressor, juntamente com a avó materna e a própria genitora. Então, mais pessoas que eram coniventes com a situação. Você sabe que conivência é crime, né? Então, assim, de imediato nós comunicamos o delegado, Tiago, juntamente com a juíza que estava no momento. Eles tiveram acesso à declaração e aos áudios, né? Então, assim, no sábado foi deflagrada a prisão dos 3. A criança vai ser encaminhada para a destituição do pátrio poder familiar,
né? E nós estamos já fazendo toda essa documentação para encaminhar para o MP e posteriormente ao juizado, com certeza. E assim, Ana Paula, nós queremos deixar um alerta para a população que zelem por direitos de crianças e adolescentes, né? Que não tenham medo da represália, porque muitas pessoas estão presenciando cenas como essa, mas têm medo do que pode acontecer se ela denunciar. Você tem que se colocar no lugar de uma criança que sofre, que é indefesa e que não sabe pedir socorro, né? Então, assim, que se você souber de alguém que está maltratando, de alguma criança que esteja passando por uma situação dessa, que comunique o Conselho Tutelar, que denuncie através do Disque 100, que comunique à polícia. O Conselho Tutelar está aqui para isso, para receber essa denúncia, para fazer os encaminhamentos necessários, né? Sabemos que muitas crianças têm direitos violados. Ainda de acordo com os conselheiros, o número de casos de abandono de crianças no município é assustador. É assustador, Ana Paula, o número de mães que abandonam seus filhos. Sabe, tem causado assim uma indignação na gente, o número de crianças que são abandonadas pelas próprias mães, né? Geralmente o pai saía e a mãe ficava cuidando do filho. Hoje é diferente. A mãe vai embora e deixa a criança sozinha ou deixa na responsabilidade de terceiros, o que não é certo. Então, o abandono de incapaz é crime, né? Maus tratos também é crime. A prova é que a família está presa, né? E como é tortura, é crime inafiançável. Então, quem comete esse crime de maltratar de uma criança, de torturar uma criança, de chegar, pegar uma criança e colocar de cabeça para baixo dentro de um camburão com água, gente, isso é desumano, né? E graças a Deus, assim, nós agradecemos muito o apoio da polícia, foi essencial para que essa família fosse presa, e com certeza eles vão pagar pelos crimes deles, né? E colocar para você que se você pensa que faz e não vai acontecer nada, você está muito enganado, porque existe a lei para ser cumprida, né? E assim, o Conselho Tutelar recebendo uma denúncia de maus tratos, de abandono de incapaz, nós acionaremos a polícia e faremos o possível para que essa mãe ou esse pai ou responsável, seja lá o que for, ele seja punido, né? Então, assim, preserve a integridade física de uma criança. Tudo que uma criança precisa é de carinho, é de proteção, é de amor, né? Ter a consciência de que ela é indefesa. Ela precisa de você, pai, precisa de você, mãe, avó. A avó é para paparicar, é para dar amor, né? Mas, infelizmente, nesse caso, ela era conivente com as torturas. E isso, assim, pedimos mais uma vez que a população não deixe de denunciar. Faça a sua parte. Agora há pouco nós fomos chamados, só para colocar mais um exemplo, de uma mãe que estava no hospital com sua criança passando mal e que simplesmente não quis que a criança ficasse internada. Então, o Conselho Tutelar foi acionado pelo pronto-socorro, nós fomos até a residência, conduzimos a mãe ao hospital, a criança está hospitalizada. Então, o Conselho Tutelar existe para isso. Mas e aí, eu só posso denunciar no Conselho? Não. Faça uma denúncia através do Disque 100, que eu já coloquei, Polícia Militar e outros órgãos da rede, né, que CREA, as CRAS, todos eles estão de portas abertas para receber a sua denúncia. Realmente é um caso muito preocupante que chamou, na verdade, a atenção desses órgãos. Você deve imaginar o padrasto, a mãe e a avó, como a conselheira falou, que deveriam dar carinho a essa criança, fazem esse tipo de barbaridade, torturando essa criança de 1 ano e 8 meses, como a conselheira mencionou lá. E só para reforçar, você que sabe de alguma pessoa, de um vizinho ou de alguém que maltrata de uma criança, denuncie, porque é importante a sua denúncia. Tenha coragem, como essa pessoa que denunciou teve coragem de denunciar, então, esse trio de inconsequentes que, graças à polícia, foram presos e agora vão pagar pelos seus crimes. E ainda falando na área policial, veja agora as ocorrências que foram registradas pela Polícia Militar neste final de semana. Veja. Bom, na sexta-feira pela manhã, em solicitação ao delegado Tiago, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram cumprir um mandado de prisão preventiva em desfavor do Nacional Fernando, na localidade de Cuessé. O mesmo teria estuprado uma menor e a Polícia Militar diligenciou até o local e conseguiu prender o acusado. Já na sexta-feira, segundo turno, por volta de 21h40, na rua Justo Sherman, no bairro Santa Terezinha, uma Pop preta
segundo a vítima, com iniciais JWC, roubou uma senhora em via pública, roubou seu celular. Se alguém tiver informações a respeito dessa POP, ela anda fazendo muitos roubos, muitos assaltos na cidade, pode repassar para o nosso número. Já no sábado, pela manhã, outro cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor da Brenda Silva, Neucilene Silva e João Bosco Silva. Isso aconteceu no bairro do Perpétuo Socorro, após o delegado Tiago solicitar apoio da Polícia Militar para cumprir esse mandado de prisão. Os mesmos são acusados de maus tratos a uma criança, né? E já no sábado foi realizada uma operação pela Polícia Militar, o comando do Tenente Arthur, no qual fiscalizamos todos os bares da cidade, fizemos saturações, abordagens, revistas pessoais, e o foco dessa operação foi as POPs pretas, para ver se a gente conseguia localizar esse meliante que anda fazendo assaltos na cidade. A Polícia Militar ela apreendeu 2 facões e 5 facas, né, de alguns indivíduos que estavam, segundo denúncias, cobrando pedágio, fazendo algazarra na rua. A Polícia Militar, ao se deslocar rapidamente, conseguiu pegar esses cidadãos e essas armas foram apreendidas. Já no domingo, por volta de 4h50, o menor com iniciais SA, de 16 anos, e o maior, Wilderlan Silva, de 29 anos, foram conduzidos e apresentados na DEPOL, porque os mesmos são acusados de um roubo na Igreja Quadrangular, onde os mesmos teriam roubado uma caixa de som, uma furadeira, um macaco hidráulico. Esses produtos desse roubo foram recuperados e os mesmos o menor foi apreendido e conduzido à delegacia, e o maior foi preso e apresentado ao delegado. A Polícia Militar trabalha no sentido de orientar a população, não ficar facilitando, né, para que o bandido não venha roubar seu bem, não venha roubar seu celular. Então a Polícia Militar trabalhou nesse sentido, de orientar a população a não ficar na frente das suas casas com o celular, porque isso faz com que o indivíduo tenha coragem de ir lá e assaltar esse cidadão. Ele vai ficar sem o bem, vai ter que registrar o BO na delegacia e vai causar todo um transtorno para ele. O senhor avalia como positivo esse final de semana de trabalho? Sim, é um final de semana muito produtivo e a Polícia Militar se fará presente em outros finais de semana, fazendo operações a fim de preservar a ordem pública. Parabéns à Polícia Militar por realizar esse trabalho durante o final de semana aqui em Óbidos. E essas foram as informações desta segunda-feira. A semana só está começando e nós voltamos amanhã com mais informações para você, telespectador, ficar bem informado. Para você eu desejo uma boa noite.